Olá, amigos do Mosaico, muitíssimo boa noite. Hoje é quarta-feira, 17 de Tishrei de 5780. Olha só o que vem por aí. Doação de brinquedos em uma das casas de solidariedade de São Paulo, a Conib conta, Pinata Música e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na TV Brasileira. E no oferecimento do nosso parceiro, o Hospital Albert Einstein, vamos às notícias e comentários da semana com Rony Gottschalk. Rony, é com você. Uma publicação americana divulgou essa semana uma lista dos 50 países mais ricos do mundo. É uma lista interessante porque ela combina o que o país produziu com o acesso dos seus cidadãos à educação, serviços de saúde, segurança pública, inclusão e assim por diante. O único país da África que entrou na lista dos 50 melhores foi a Argélia, lá na colocação 47. A Argélia é o maior país árabe do mundo e o maior país da África. Sua riqueza vem da exploração de gás e petróleo vendidos para a Europa. A escolaridade não é grande coisa e a inclusão social é bem fraquinha. Aliás, é sempre bom suspeitar de países que se chamam de República Democrática Popular. A Turquia, um destino turístico que os israelenses abandonaram por conta das posições agressivas do presidente Erdogan, vem logo acima, na posição 46. Tem um produto nacional bruto muito respeitável, assistência médica básica, água e esgoto, mas está lá no fim da lista porque o ensino superior é para poucos e os direitos humanos, segurança pessoal e liberdades individuais são quase uma piada. A China, a despeito de ter o segundo maior PIB do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos, ficou em 41º. O seu serviço de saúde básico funciona, mas tira notas muito ruins em direitos humanos, inclusão e acesso ao ensino superior. Na posição 37º está o Brasil. Tem o 9º PIB do planeta, serviços médicos básicos considerados razoáveis, mas o ensino superior e a segurança tiram nota quase zero. Chile, Argentina e México estão na nossa frente. Israel é o número 24 da lista. Para um país que tem uma população menor que a cidade de São Paulo, não está tão mal. A renda por cidadão é 4 vezes a do Brasil e, além disso, eles tiraram 10 em saneamento e ensino. Só não ficou numa posição mais alta porque o ensino superior não é para todos. A Finlândia, considerada recentemente o país com os cidadãos mais felizes, ficou apenas em 20º. O acesso limitado à educação superior trabalhou contra. Na colocação 19 está Singapura. É um país administrado com mão forte, que tem saneamento perfeito e acesso à educação básica impecável. A renda por cidadão é quase 7 vezes a renda brasileira. Mas os direitos humanos rebaixaram sua colocação. Cantar em público dá 3 meses de cadeia. Usar conexão de Wi-Fi de um terceiro sem autorização dá R$40 mil de multa. E para quem vender ou contrabandear goma de mascar, o nosso conhecido chiclete, a multa é de R$400 mil. Lá em cima aparecem os mesmos de sempre. Número 1 ficou para a Alemanha e os 9 seguintes são a Suíça, os Estados Unidos, o Japão, a Holanda, a Grã-Bretanha, a Austrália, Canadá, França e Noruega. O documentário Tissé fez parte do Festival de Cinema Judaico e estreou mês passado no circuito comercial.
O filme conta a história da judia polonesa Tserra, sobrevivente do Holocausto, que veio morar no Brasil anos mais tarde. Vamos conferir o trailer. Quando eu era criança, eu ficava sempre ansioso pelo próximo dia que eu iria para casa dos meus avós. Lá, eu ficava sentado de frente para a mesa da cozinha, onde a minha avó, a Tsé, cozinhava minhas comidas preferidas. O Zeid era o mais animado, com uma voz carregada com aquele sotaque de quem atravessou o mundo para chegar aqui. Quer dizer que é meu amado, não? Ela me contava suas histórias e me mostrava um mundo bem distante e diferente do que eu vivia e conhecia. Qual foi a sua reação? Fria. Você chorou ou não? Não sei, eu não choro mais. Fria. Minha mãe me fez fugir. Eu vivia com medo. Você deve ter uma mãe, uma irmã, alguém como eu. No meio de uma guerra, ela tocou no lado humano do cara. O que eu tinha para arriscar? A tua avó tinha um nariz polonês. Sara, Ruszke, Tsesha, Estera. Ela tem uma profusão, né, de nomes, assim. Ela podia ser pega por essa mentira, então ela constantemente estava precisando fugir. Como eu volto, não volto. Sei que eu queria viver. Aí tudo que inventei me deu certo. A Tsé só começou a revelar as histórias de sua infância para os netos. Acho que ela estava passando uma missão pra gente. E eu não morria. Até agora, não quero morrer mais. Aconteceu no último dia 10 um evento beneficente em comemoração ao Dia das Crianças, organizado pelo Fundo Social de São Paulo, em parceria com o Consulado Geral de Israel. Eu mesma fui até lá acompanhar de perto essa ação. Pode rodar. Em comemoração ao Dia das Crianças, o Mosaico veio até uma das casas de solidariedade do Fundo Social para acompanhar a entrega de brinquedos para mais de 900 crianças. Vamos acompanhar agora essa ação. Bom, o Fundo Social de São Paulo tem como premissa formar pessoas, qualificar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. Essa é a nossa principal função. Mas nós também atendemos crianças e adolescentes em atividades mais lúdicas e educacionais durante o contraturno escolar. Justamente crianças de famílias vulneráveis também, que precisam de apoio enquanto estão nas escolas. Então aqui a gente tem atividade de circo, de capoeira, atividade de horta, atividades esportivas. E hoje a gente teve aqui a apresentação especial das crianças e adolescentes da Casa de Solidariedade 1, 2 e 3, que fizeram aqui um show espetacular para todos nós que viemos assistir. A ideia de estarmos hoje aqui veio do cônsul de Israel em São Paulo, justamente porque sábado é Shabat, então a gente antecipou um pouquinho a festa do Dia das Crianças. Cônsul, qual que é a importância desse apoio nessa ação de hoje do Consulado de Israel? Sim, para nós de cá é algo muito importante da nossa cultura e aproveitar esta parceria com o governo de São Paulo para apoiar um pouco partes diferentes da cidade, do povo brasileiro que precisa de pouco apoio. É grande oportunidade para nós e realmente um prazer. Bia, qual que é o compromisso e o papel do Fundo Social com essas crianças? Muito importante. Aliás, o Fundo Social é o dia inteiro focado nisso, ajudar essas crianças que elas tenham um encaminhamento, porque elas ficam muito vulneráveis aqui numa cidade como São Paulo, que ou fica dentro de apartamentos ou elas ficam expostas a perigos, né? A coisas que não são bacanas. Então, o Fundo Social tem esse papel. E eu fico muito preocupada, que são muitas crianças, muitos jovens, que precisam ser encaminhados, que precisam ser olhados, porque os pais estão trabalhando ou estão na busca de sustentar a família. Nós vimos várias apresentações aqui. O quão transformador é a arte e a cultura na vida de uma criança e de um adolescente? Extremamente importante. É aqui que desabrocha os talentos, né? Ou ele vai ser um bailarino, ou vai ser um músico, ou um circo, tudo. É extremamente importante. É aqui que desabrocha, né? Eles desabrocham para um talento. Não tem dúvida que sem a ajuda e apoio de lugares como isso,
no pueden realizar este talento que tienen. E agora nós vamos direto para a nossa pracinha falar com o querido Fernando Lotenberg sobre as novidades da Confederação Israelita do Brasil. Mas antes, um rápido intervalo. Não saia daí. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Amigos do Mosaico, é com grande prazer que, um mês depois, eu tenho o prazer de receber novamente o Dr. Fernando Lotenberg, o presidente da CONIB, para falar de uma coisa muito atual na qual a CONIB está seriamente envolvida. Fernando, mais uma vez, obrigado pela visita à nossa pracinha aqui. Essa história da liberdade de expressão está se confundindo com a agressão e o preconceito dentro da internet. O próprio Facebook e o Google e assim por diante, todos eles têm relutado de alguma forma em tomar providência sempre em nome de uma liberdade de opinião. Como é que isso vai ficar? Tudo isso é muito novo, mas é evidente que em algum lugar tem que se traçar uma linha. Bom, Rony, é sempre bom estar com vocês e poder contar no quadro CONIB Conta, né, o que a gente tem feito a esse respeito. É uma luta antiga, né, que apesar da novidade das redes sociais, já há alguns anos nós vimos, seja em contato com os provedores, seja por meio de medidas legais, procurando forçar o limite dessa discussão. Essas redes vêm de um regime jurídico, que é o sistema americano, onde a liberdade de expressão é quase absoluta, né? A tal primeira emenda à Constituição garante a não existência de travas, de limites, e a gente tenta tropicalizar essa discussão, trazer isso para o contexto brasileiro, onde o regime jurídico não é esse, né? Existe o princípio da liberdade de expressão, nós somos a favor, você é um cara da imprensa, todo mundo tem que poder expressar livremente as suas ideias, só que nós entendemos, e com amparo na teoria jurídica, nas decisões dos tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que ela não é um princípio absoluto. Ela encontra sem limites e ela convive com outros princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, o repúdio ao racismo, ao terrorismo, à discriminação e etc., que também devem ser preservados. O Supremo, no caso Elvanger, que você se lembra bem, quando Sim. aquele editor neonazista teve negado um habeas corpus, né, porque ele dizia que ele não era racista, porque os judeus não são uma raça, e ele não podia ser tolhido na sua liberdade de expressão, que o que ele fazia era uma pesquisa histórica. Então o Supremo já traçou essa linha, falou que o discurso de ódio não está contemplado dentro do princípio da liberdade de expressão. A questão é saber como a gente faz isso se espraiar essa decisão para as redes sociais, para a imprensa em geral. Então, algumas iniciativas nossas.
nós estamos fazendo um projeto, concluindo já, que deve sair um livro esse ano, com a FGV, com a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, para conceituar o que é o discurso de ódio. Porque senão fica num argumento dizendo, isso é ou isso não é, fica um pouco no achismo. Então vamos tentar qualificar. Quando você está insultando uma minoria, quando você está discriminando alguém, quando você diz que aquele fulano deve ser assassinado ou que um grupo social é superior a outro, essas expressões, a nosso ver, qualificam um discurso como sendo um discurso de ódio. Até porque ele não fica na rede social, ele começa lá e depois, como a gente viu em Pittsburgh, como a gente viu na Nova Zelândia, ele se torna real, efetivo, violento e às vezes homicida. Então, com as redes, a gente tem feito contatos buscando essa delimitação e a gente teve a boa notícia há poucos dias de que, seja por pressão, seja por multas dos tribunais, seja porque as autoridades começaram a ver nos outros países que não é possível que a rede seja um território livre para a agressão, elas próprias se autocolocando limites, né? Então, o YouTube, que pertence ao Google, falou que não vai mais admitir esse tipo de coisa. O Facebook também tinha tido uma iniciativa nesse sentido. Então, aproveitando esse gancho, a gente mandou uma correspondência para subsidiárias no Brasil, no sentido de que eles tragam essa política também para as suas subsidiárias locais e apliquem isso aqui. Porque uma coisa é você dizer que vai fazer, outra coisa é o, como se diz em Yiddish, o tachlis, né? O concreto, se isso de fato vai se tornar uma política. Então, nós estamos acompanhando essa implementação e fazendo pressão para que isso se torne uma realidade. Isso tudo é muito recente? É muito recente, é coisa de semanas. Ok, então nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência para ver os resultados disso. Sem dúvida, mas o acompanhamento é constante. E uma vez que a própria rede afirma na sua política que ela vai fazer isso, melhora para quem está pedindo a sua situação, porque você não está mais pedindo que ela, vamos dizer, quebre uma regra da liberdade de expressão. Você está pedindo que ela siga uma política que foi determinada pela sua matriz. Então, como advogado, o meu caminho fica mais fácil e a gente espera ter mais sucesso do que a gente vinha tendo, não apenas nós, mas todas as entidades que defendem minorias no sentido de coibir esse tipo de manifestação. Bárbaro, muito obrigado pelo esclarecimento. Mosaico volta já já. Nossas famílias, vindas da Europa e do Oriente Médio, só se transformaram numa comunidade quando inauguraram a Hevra Kadisha e seu primeiro cemitério, o da Vila Mariana. Com isso, veio a certeza de que poderíamos viver aqui como judeus e dar continuidade às nossas tradições. Quase 100 anos depois, o trabalho de perpetuar nossas memórias continua. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. Israel é um terreno fértil para estudos arqueológicos, principalmente por ser berço de locais religiosos e sagrados. O Instituto Brasil-Israel produziu um vídeo sobre o assunto. Olha só que legal! Existem aqueles que vão usar arqueologia. E é uma coisa que não começou hoje. Uma coisa que começou no século XIX, não só aqui, nos vários países em volta da gente, no período colonialista, etc. Então, na verdade, esse diálogo é um diálogo que existe e sempre existiu e a arqueologia vai sempre ser usada. Porque a forma de dizer, isso daqui é meu, faz parte do meu passado, né? Mas a gente tem que lembrar uma coisa, que a arqueologia
ela está vindo não só para responder se as coisas estavam certas ou erradas, se a Bíblia está certa, se a Bíblia é só uma mitologia. A arqueologia, justamente, ela nos deixa conhecer aquela vida dos bastidores da Bíblia. Eu acho que eu sou exemplo justamente dessa abertura. Eu, vindo do Rio de Janeiro, tendo estudado no colégio judaico, vim para Israel e a minha especialização é em arqueologia islâmica. E eu sinto que eu tenho esse incentivo acadêmico, sendo por ajudas financeiras do ISF, Israel Science Foundation, da universidade. Eu escavo em Tiberíades, por exemplo, que obviamente eles prefeririam estar achando as sinagogas e as igrejas que cabem bem melhor, né, naquele contexto turístico e cultural do norte de Israel. Mas eles também me dão força sabendo que eu lido com o período islâmico, que eu estou escavando uma mesquita. Então, eu acho que a gente tem que quebrar esse mito que existe sobre a arqueologia israelense. תראה, אני לא פוליטיקאי. יש מסורת מקראית, ואנחנו צריכים לבדוק אותה. אני לא מוכיח את התנ"ך, אני בודק את התנ"ך. I'm testing the biblical tradition. יש לפעמים דברים שאנחנו רואים שזה כן מתאים, ויש לפעמים דברים שאנחנו רואים שזה לא מתאים. וזה מאוד מורכב. אי אפשר להגיד הכל נכון או הכל אגדה. המציאות הרבה יותר מורכבת. ואני חושב שזה כמו עיתון היום. יש אידיאולוגיה, יש לפעמים טעויות, יש לפעמים בכוונה קצת מרמים, מייפים את המציאות. כשאת פותחת היום עיתון, הכל נכון? יש ויכוחים מאוד גדולים אם המסורת המקראית היא מיתולוגית והכל אגדה, או אם באמת היה דוד. ואם היה דוד, מה הוא היה? ובעצם בחפירות שלי, גם בבית קייפה וגם פה, אנחנו מתחילים לקבל את הגיאוגרפיה של דוד. יש מסורות, וכשאתה שם את הכל על מפה, מה אתה רואה? זה בסך הכל אזור די קטן. יש איזה אזור גרעיני, שהוא הסתובב במרחק שלא יותר מיום הליכה מקצה לקצה. אפשר להגיד שזה נורא בנאלי. אבל אני אומר, דווקא הבנאליות היא ההיסטוריה. אני יודע שהרבה פעמים אנשים רוצים למצוא פירמידות, רוצים למצוא קבר של תות ענח' אמון, רוצים כל מיני דברים מדהימים. אני לא, אני רוצה את הבנאלי, כי הבנאלי זה האמיתי, זה ההיסטוריה. E para finalizar muito bem o programa de hoje, o Pinata Música dessa semana traz a banda Klezmer de Santiago, interpretando a canção Uma Noite no Jardim do Éden.
esqueça de interagir com a gente, de curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós estamos como Mosaico na TV nessas duas redes sociais. E na próxima sexta, acenda as velas de Shabat às 17h52. E é claro, a nossa sugestão de Kabbalat Shabbat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. O Mosaico fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia de sempre. Shalom, Mosaico. Até o próximo programa.